Senhoras e senhores vereadores, agradeço ao vereador Atílio Francisco a gentileza de ceder metade do seu tempo para mim. E eu queria trazer aqui alguns fatos da política brasileira. Por que eu trago aqui os fatos da política brasileira? Porque impactam diretamente na vida de São Paulo, na vida do cidadão paulistano. A crise política, a crise econômica, está fazendo com que a prefeitura perca a capacidade de investimento, não vai conseguir nada do pouco que o prefeito Haddad prometeu para São Paulo. Do pouco que ele prometeu, não vai conseguir fazer nada. E a situação chegou num ponto de gravidade tal que o governo Dilma Rousseff, a presidente Dilma, tem 12% de apoio popular no Brasil. 12%. Ou seja, 88% da população do Brasil não apoia a presidente Dilma. E mais, 67% da população brasileira disseram na pesquisa que Lula e Dilma sabiam de todo o esquema de corrupção que está rolando no governo federal. 67% da população brasileira disseram em pesquisa que acham que Lula e Dilma sabiam do esquema de corrupção do governo federal. Agora o pior está vindo agora. O pior está vindo agora. Senhora presidente, olha só os grandes líderes do PT, como é que estão reagindo. Olha só, vereadora Andréia, aqui é o Marco Aurélio Top, lembra dele? Aquele que quando caiu o avião da TAM, foi flagrado num gesto obsceno na janela do palácio, mandando, não é? Aquela situação. Vacari deveria se afastar do PT, diz assessor da Dilma. Um dos principais conselheiros do Lula e da Dilma está falando para o tesoureiro do PT se afastar do cargo. Está aqui, ó. O tesoureiro insiste em não se afastar, insiste. Não, eu não vou sair e tal. Está aqui o outro mandando o tesoureiro do PT se afastar do cargo. Agora está aqui, ó, o filho de um homem que eu ajudei a salvar em 1974. Eu era estudante de medicina da Escola Paulista e eu convidei o Paul Singer para ir fazer uma palestra sobre conjuntura econômica em plena ditadura militar. E o Paul Singer foi à Escola Paulista. Enquanto eu carregava ele para o auditório, cheio de estudantes, ele teve uma síncope, ficou muito branco, desmaiou. Nós carregamos ele com urgência para o pronto-socorro e lá foi descoberto que ele tinha uma hemorragia digestiva gástrica gravíssima. Foi dali direto para o centro cirúrgico e foi salva a vida do Paul Singer. Está aqui o filho dele, André Singer. As pessoas que protestam não são de direita. Dia 12 eu estou lá na Avenida Paulista, protestando. Fui em todas, vou em todas, vereador Gilson. O André Singer, que é um pensador do PT, o PT tem gritado por todo lado, vereador Yang, que é a direita, que são os reacionários, que são os golpistas. Está aqui o pensador, um ideólogo do PT, filho do Paul Singer, dizendo, o André Singer, as pessoas que protestam não são de direita. E aqui ele faz todo um arrazoado, em entrevista à época, dizendo que ele discorda desses argumentos do PT, que essa insurreição popular, essa indignação popular, essa revolta, santa revolta do povo brasileiro contra esse desmando, contra esse desmanche da República Brasileira, na incompetência, na corrupção e no fisiologismo, quem protesta contra isso não é de direita. E não é mesmo. Vai lá no encontro, vai lá dia 12 às 14 horas na Avenida Paulista, eu vou estar lá, eu fui em todas. Vai lá e vê se aquelas pessoas do povo têm alguma coisa a ver com a direita. É gente simples do povo, é classe média, é profissional liberal, é gente intelectuais, artistas que estão ali indignados com a situação do Brasil. Agora, vem aqui agora a última parte de um homem que é confessor do Lula. Confessor, é um religioso, que eu encontrei no ABC, vereadora Andréia, em 1979, cabulando o líder sindical para fundar o PT, mandado pela Igreja da Teologia da Libertação, lá disputando. Eu estava lá pelo PCdoB, eu e outros. Tinha gente pelo PCB, tinha gente pelo MR8, e esse homem foi pela igreja, ajudou a fundar o PT, o Frei Beto, Alberto Libânio.
Frei Beto, conhecido, fundador do PT, um dos ideólogos do PT, na sua fundação, olha o que ele diz: assistimos ao começo do fim. O PT tende a virar um arremedo do PMDB. Isso são as palavras do Frei Beto. Não é de qualquer um. Não é de um militante que entrou ontem no PT. Sem tirar o que a senadora Marta Suplicy falou. Ou o PT muda ou o PT acaba. Então, eu respeito muito. Aqui está o vereador Alfredinho, está aqui nos olhando aqui. Eu respeito muito o vereador Alfredinho, mas muito. Conheço o vereador Alfredinho da luta popular. Conheço, sei do compromisso dele com o povo, como outros que estão aqui nesta sala, que compõem as fileiras do PT. Mas quem está falando aqui não sou eu, quem está falando aqui é o Frei Beto. O Frei Beto está dizendo que o PT está desmanchando. Está aqui, página inteira do jornal Estado de São Paulo. Página inteira, uma entrevista, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ler, mas leiam isso aqui, para entender o que uma pessoa de dentro do âmago, do diafragma do PT, está dizendo sobre o que está acontecendo com esse partido no Brasil. Eu quero terminar dizendo, não, eu repito aqui, respeito muito o vereador Alfredinho, sei que ele é um homem de bem, ele é uma pessoa que luta pela causa popular, não merece o sofrimento que está sendo imposto a ele, de aguentar essa situação toda, e ainda ter que vir aqui defender isso, porque tem um dever partidário de defender. Eu tenho certeza que a vida do vereador Alfredinho e muitos outros Alfredinhos que tem pelo Brasil afora não compactuam com isso que está acontecendo no país, não compactuam com essa situação de degeneração neuronal e ideológica de uma organização política. Para encerrar, eu quero dizer aos senhores que este mal não é só do PT. E que nós não devemos ficar defendendo aqui, ali, acolá, os nossos amigos que entraram nas veredas malditas da corrupção. Seja de que partido for, seja de que organização política for, seja quem for, saiu do rumo, saiu do prumo moral, é preciso ser indiciado, investigado, julgado, e se condenado for com provas, é preciso ser punido. O Brasil não tem condições de viver mais a impunidade e ver a situação que o nosso país está sendo levado. Já disse aqui o Frei Beto. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores.